Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no ar e hoje a gente vai conversar com a Mel, dos Caminhos da Mel, para falar um pouquinho sobre deficiência visual, influência, maternidade, cão-guia e muito mais. A gente espera que vocês gostem bastante. Antes de eu apresentar a Mel, eu gostaria de dizer que o Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos que tem dois objetivos principais: conscientizar a população sobre a qualidade de vida e a importância das pessoas com deficiência visual e melhorar a qualidade de vida das pessoas com baixa visão e cegueira. Por isso, a gente tem várias ações, como esse podcast aqui, que busca trazer conhecimento sobre várias áreas da deficiência visual e desmistificar o que normalmente as pessoas pensam sobre a deficiência visual e como é viver com uma deficiência. Eu gostaria de agradecer a Roche Brasil pelo patrocínio desse podcast. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. E gostaria de dizer que meu nome é Cecília Vasconcelos, eu sou psicóloga, diretora do Bengala Verde Brasil. Tô com cabelos ruivos um pouco abaixo dos ombros, pele clara, olhos castanhos. Tenho aqui uma sobrancelha pontudinha, nariz pontudo também e lábios finos. Tô usando uma blusa do Bengala Verde com escrito Bengala Verde em branco e a blusa é um verde escuro, sentado numa cadeira de escritório, aqui no nosso querido estúdio de sempre, que tem aqui atrás de mim um vidro fosco com umas plantas e com a minha bengala Rafael. Um beijo para Lica. E tem também umas formas geométricas no estúdio. Hoje a gente está com a Mel, que está online e que vai trazer um pouquinho para a gente sobre como é ser influencer, ter deficiência visual e muito mais. Mel, se você quiser se apresentar para o pessoal. Oi, Cecília, obrigada. Olá para todo mundo. Bom, eu tenho um cabelo castanho claro, comprido, abaixo dos ombros. Sou branca, tenho os olhos azuis, estou vestindo uma blusa de gola alta rosa. Estou sentada no meu sofá, que é azul escuro e parede branca. Maravilha, Mel. Conta um pouquinho para a gente qual é a sua trajetória, quem você é, que deficiência visual você tem, há quanto tempo. Hoje eu estou com 41 anos e quando eu tinha 14 anos eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina, né, distrofia de cones e bastonetes, né? Como você bem sabe, é uma doença degenerativa, eu fui perdendo a minha visão com o tempo. E aos 27 anos foi quando a minha visão se agravou e eu precisei começar a lidar com toda essa questão da deficiência visual, de aceitação, né? Todo esse processo que a gente sabe que não é tão simples, mas que é possível, né? A gente consegue sim superar, cada um ali no seu tempo. E aí foi a partir dos 27 anos que eu realmente me considerei uma pessoa com deficiência visual, fui atrás de fazer mobilidade, aprender e aceitar usar a bengala e assim começar a viver a vida e fazer as coisas sem depender da minha visão, por mais que eu ainda tinha um pouco mais do resquício visual que eu tenho hoje eu tenho mais ou menos, sei lá, 2, 3% de visão, mas na época eu usava um pouco da minha visão, mas já não tinha como depender muito dela, sabe? Então passei por todo esse processo. E aí, desde que assim a minha visão começou a piorar, enfim, eu conheci sobre cão-guia, o trabalho do cão-guia, e eu achava, além de gostar muito de cachorro, eu achava que ajudaria muito e pensando também no meu processo de aceitação, né? Me cadastrei em várias instituições do Brasil e fora do Brasil também, e foi quando em 2014 eles me chamaram para ser contemplada com cão-guia, e foi quando a Hillary chegou na minha vida. Ela me trouxe muito mais autonomia, muito mais segurança para poder fazer as coisas. Eu já saía sozinha com a bengala, mas eu não tinha coragem assim de me aventurar, né, pelo mundo, fora de São Paulo, sozinha, né, só com a bengala. E com a Hillary eu comecei a ter coragem de fazer tudo isso. Então a Hillary chegou para mim em 2014 e em 2016 em 2016 eu passei por um processo um pouco delicado na minha vida, é, e eu precisei meio que me reinventar. E foi quando eu resolvi que eu iria viajar e iria fazer algo que eu gostasse. E veio a ideia de começar a trabalhar com as redes sociais e criar o Quatro Patas pelo Mundo,
para poder falar sobre cão-guia, falar sobre viagem, que é a minha formação, né? Eu sou formada em turismo. Depois a deficiência visual acabou me levando para outro rumo, né? Fui parar em recursos humanos, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, enfim. Mas eu sempre gostei muito da área de turismo e de viajar. E aí, com as redes sociais, eu poderia falar do que eu gosto, né? Viajar, poderia trazer conscientização do cão-guia, poderia conscientizar também as pessoas sobre as pessoas com deficiência visual, que não é assim um monstro, um bicho de sete cabeças, falar mais de acessibilidade, conscientizar o setor do turismo, enfim. E foi quando nasceu o Quatro Patas pelo Mundo. Por 8 anos eu trabalhei com quatro patas, a gente se aventurou bastante, viajei muito com a Hillary. Só que aí ela faleceu no ano passado, em 2024. A minha filha nasceu também no ano passado e foi quando eu vi essa necessidade de mudanças, porque, né, Quatro Patas pelo Mundo não fazia mais sentido, sendo que eu não tinha mais a Hillary, não tinha mais o cão-guia e também não viajava, né, como eu viajava antes, por causa da chegada da minha filha. E foi quando esse ano nasceu Caminhos da Mel, para falar assim, continuar falando sobre acessibilidade, sobre a deficiência visual, mas também trazendo agora a minha rotina como mãe, né, como uma mãe cega, mostrando aí todos os desafios da maternidade, as alegrias e falar também sempre que possível sobre passeios e espero assim voltar a viajar em breve, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito interessante, Mel. E você pensa em ter cão guia novamente? Por enquanto não está nos meus planos, assim. Acho que a minha filha é muito pequena. O cão guia, quando a gente pega ele logo no início, a gente passa por um treinamento bem intensivo, e demanda assim muita dedicação, sabe? Porque o cão guia, por mais que ele venha treinado pra gente, ele não está acostumado a ser comandado pela gente, por exemplo. Ele estava acostumado ali com o tutor, com o instrutor e tudo mais. E aí ele, assim, teima algumas coisas, a gente tem que persistir, tem que ficar de olho, tem que fazer ali todo o processo de treinamento, caminhada, obediência. E acho que é muita coisa para mim, né? Que a minha filha está com 1 ano e 3 meses, então ela me demanda praticamente 100% de atenção do dia. E aí ter um cão guia hoje eu não vejo. Fora que hoje eu quase não saio como eu saía antes, né? Acabo ficando mais em casa com a minha filha e tudo mais. Quem sabe mais para frente, né? Daqui a alguns anos, quando a minha filha estiver maior. Hoje não está nos planos pegar outro cão guia. Mas Entendi. eu sei que a independência que a Hillary me trouxe, eu sinto muita falta hoje. Mas vamos deixar o tempo passar, minha filha crescer e eu vejo mais pra frente o que vai acontecer. Perfeito. Então parece que a Quatro Patas é uma página virada, mas como uma página virada, o que que você conclui dele? O que que você acha que você conseguiu ensinar ao público? Tem algo que foi muito marcante para você nessa fase da sua vida? Com certeza, eu tenho um carinho enorme pelo Quatro Patas. Eu continuo ali como perfil, como memorial, pretendo de vez em quando, de repente, trazer coisas sobre cão-guia, falar um pouco mais, até porque muita gente me conheceu por causa disso, muita gente ainda me procura querendo tirar dúvidas. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que vai viajar com cão-guia para fora do Brasil, querendo, né, tirando algumas dúvidas sobre a questão do país. Então, eu sei que isso gera ainda muita curiosidade e dúvidas, principalmente para quem está pegando o cão guia agora, quem não tem tanta experiência. Eu sei que muitas pessoas que me retornaram foram inspirados por mim, pegaram cão guia depois de me acompanhar, criaram coragem de viajar sozinhos, isso independente, né, de ter um cão guia ou não, de ter uma deficiência ou não. E pessoas que começaram a socializar cães-guia por me acompanharem. Tem uma moça que me mandou mensagem um tempo atrás dizendo que ela ajuda uma ONG que treina cão-guia em Londres. Ela começou a ajudar depois que ela viu o quanto a Hillary, né, era importante para mim, o quanto eu fazia as coisas com a Hillary. Que incrível. É, tem um professor que começou a trazer a temática de acessibilidade dentro da universidade, por me acompanhar pelo Instagram. Então, assim, tem várias histórias que você fala assim, nossa, caramba, né? A gente não imagina o impacto que a gente tem
com as redes sociais e o quanto a gente alcança, né? Eu tenho seguidor do Japão, por exemplo, a gente fala, né, de um lado ao outro e fala como a gente consegue transformar vidas, até só mostrando a nossa vida e trazendo trazendo mais leveza para o assunto, né? Porque tem muita gente que tem medo, tem receio de perguntar, receio de fazer, por às vezes não ter tanto contato. Então, quando a gente traz essa temática, a gente traz essa leveza para o assunto, acho que tudo fica mais fácil e eles também vão replicando a informação. Que demais. E aí você quis se manter sendo influenciador e mudou para o Caminhos da Mel, foi isso? Isso. Porque agora tem a questão da curiosidade de uma mãe cega cuidando de um bebê, né? Então eu acho que é, logo no começo eu sei que muitas pessoas próximas também tinham dúvida de como eu faria para cuidar da minha filha, como eu faria para trocar uma fralda, como eu faria para dar banho, como eu faria para trocar, como eu faria para dar comida. Então, as pessoas, no geral, elas estão muito presas à visão e acham que sem a visão não vão conseguir fazer nada. Então, é meu papel também, né, poder mostrar tudo isso e também servir de inspiração para outras mães. Eu já tenho recebido mensagens de mães pedindo dica de amamentação para mãe cega, por exemplo, que foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no início. E eu não achei ninguém, assim, nenhuma outra mãe cega falando, ou alguém que, sei lá, conseguisse explicar para uma pessoa cega, por exemplo, como seria. Dica de, agora, né, que a minha filha tá andando, colocar. Eu comprei meinha com chocalho para eu saber por onde ela tá pela casa, né? Essa troca de experiências também, que para aquela mãe de primeira viagem também é tudo muito novo, né? Então a gente consegue trazer tudo isso para outras mães e também servir para, né? Eu falo assim, a gente acaba mostrando a vida de uma pessoa cega, mas que ela ajuda também pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Com certeza. E o interessante, né, Mel, é que você está começando o processo com a sua filha bem pequenininha. Então, se você continuar contando a vida, a gente aqui que está acompanhando vai poder ver todo o desenvolvimento, né? Então, como é ser uma mãe cega e com um filho em todas as idades? Eu acho que isso vai ajudar muita gente quebrar aquele tabu de que a pessoa com deficiência visual não vai conseguir ser mãe, ou que vai ter dificuldades Exato. imensas, e talvez você consiga até exemplificar para quem quer ser mãe e tem esse medo por não enxergar direito, que é possível, né? Exatamente, é bem isso, né? Vai ter todas as fases. E cada fase do bebê é um desafio novo. A fase de começar a se alimentar, a fase de andar, né? A fase de engatinhar, a fase de andar, a fase de sei lá, sabe? As coisas, o tempo vai passando e vai mudando os desafios. E o meu marido, ele não tem deficiência. E quando eu tava grávida, ele escutou muita gente falando que, agora você vai ter que cuidar de duas, sabe? Como se ele fosse o responsável, entendeu? Como se ele tivesse que cuidar de mim e agora ele seria o responsável por cuidar da bebê. Então, assim, eu acho que também é trazer isso, falar, peraí, eu sou cega, mas eu também sou capaz, eu também consigo. A gente faz as coisas de outra forma. Eu preciso, para eu dar comida para minha filha, eu coloco a mão ali na boca dela, no queixo, para eu saber onde está a boca, para conseguir dar a colher, né, colocar a colher na boca dela. É, eu preciso tocar nela mais para poder saber onde ela tá, o que, que ela tá pegando. Será que ela tá com brinquedo? Será que ela tá com coisa que não deve na mão, por exemplo? Né? Eu faço de outras formas, mas eu consigo também chegar no mesmo resultado. E por curiosidade aqui, você acha que na interação com ela, de alguma maneira, ela já percebeu que você enxerga ou não enxerga, ou ainda é muito pequenininha, não tem algum nível de percepção sobre isso? Olha, eu tenho dúvidas, porque tem algumas semanas atrás ela começou a pegar minha mão para levar para algum brinquedo, para alguma coisa que ela quer que eu pegue. E aí eu questionei pro meu marido se ela fazia isso com ele e ele falou que não. Então, assim, às vezes eu acho que de alguma forma ela está entendendo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela ainda é muito pequena, sabe? Eu não sei. Tem várias coisas que ela faz assim que eu fico pensativa, sabe? Se ela entende ou não, assim. Eu ela tá gripadinha, né? E aí às vezes eu preciso usar o sugador para poder limpar o nariz dela, uma coisa que eu acho horrível.
E aí outro dia, e aí eu tenho uma dificuldade, que eu preciso segurar ali, enfiar o negócio no nariz dela, achar o buraquinho do nariz, sabe aquela coisa? E aí outro dia eu peguei na mão, ela mesmo pegou e colocou no nariz dela, assim, sabe? Às vezes parece, ai mãe, vamos lá, vou te ajudar, né? Às vezes ela faz algumas coisas assim que parece que ela percebe. Mas acho que só quando ela tiver maiorzinha, estiver falando, assim, pra eu poder, sei lá, ter certeza. Interessante, muito legal. E como é que tá sendo isso de ser mãe, cuidar da bebezinha e fazer o conteúdo para a internet? Tá dando conta? Como é que é? Como é que acontece? Ai, mais ou menos. Tem muitas vezes que eu falo assim, ah, eu vou gravar um vídeo falando disso. Aí eu fico naquela loucura o dia inteiro com a Sofia e não consigo. Aí eu vou fazer um stories mostrando tal coisa. Aí eu vou fazer o stories, aí ela começa a gritar, ela pega meu celular, aí eu não consigo fazer. Então, assim, tô tentando driblar uma coisa ou outra. Às vezes a gente pede ajuda ali, né, da famosa rede de apoio que a gente fala, que nem eu chamei minha mãe para vir aqui para poder conversar com vocês. Às vezes eu marco as diárias de gravação, então eu tento em um dia gravar o máximo de vídeo possível para eu conseguir ficar, sei lá, pelo menos 2 meses tranquila de vídeo. É lógico que às vezes surge um tema novo, algum seguidor faz alguma pergunta, e aí eu preciso gravar, ou surge, né, alguma coisa que a gente vai gravar, mas aí é tipo um vídeo pontual ali. Então eu tento otimizar meu tempo, mas ainda não tá muito como eu gostaria de fazer, mas estamos aí tentando. E nessa longa caminhada que você tem de influenciadora com deficiência visual em diferentes momentos, com diferentes perfis, é, que, que, como você se sente, assim, o que você entende de ser influenciadora com deficiência visual? Eu acho que hoje está abrindo mais espaço para influenciadores com deficiência, pensando em quando eu comecei, falando sobre parcerias e sobre trabalhos mesmo, né? Antes só vinha para mim coisas que eram voltado para a pessoa com deficiência visual. Então, por exemplo, a marca criou uma embalagem em braille. Aí eles me chamavam, aí eles me mandavam para fazer divulgação do produto. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que trabalhasse ali com pessoa com deficiência visual mais especificamente. Hoje não, hoje está tendo as marcas, não está tendo tanta essa restrição. A gente vê mais pessoas com deficiência fazendo divulgação de produtos, assim, sabe? Diferente de antes. Eu acho que a gente está conquistando mais espaço, mas ainda falta muito. Assim, eu vejo, eu falando agora no setor de turismo, né? É, alguns hotéis ainda não entendem muito o que uma pessoa cega precisa, por exemplo. Uhum, Eu tentei entrar em contato com um hotel uma vez e era um hotel histórico, então eu já sabia que a estrutura deles é, física não eram muito boas, porque era calçada histórica, aquela coisa nada toda. Mas assim, eu sou cega. Eu não preciso que seja, um exemplo, asfaltado. Eu não preciso que seja tudo retinho. Ok, se for, é melhor, entendeu? Mas uhum, eles não aceitaram fazer a parceria porque eles não tinham estrutura para me receber. Eles falaram, mas eu falei, eu não preciso de estrutura para, né? Não preciso de nenhum tipo de estrutura. uhum. É. Então a gente vê que falta ainda muito chão para a gente trazer essa conscientização e essa diferenciação de pessoas e tipos de deficiência. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a maioria das pessoas pensa no quê? Na rampa, no banheiro acessível, nas barras de apoio, né? Vai pensar ali numa pessoa, num cadeirante ou alguém com mobilidade reduzida, assim. Faz Mas todo a sentido. gente está avançando, né? Você começou há bastante tempo, né? Eu não sei, o meu primeiro contato com o seu, com quatro patas era um blog, não era? Ou eu tô muito doida? Sim, sim, tem um blog. Eu comecei no final de 2016. Uhum. Tem o blog, mas eu meio que não atualizo ele já há alguns anos, desde que eu parei de viajar. Mas ele tem lá bastante, ele ainda é acessado, as pessoas ainda me procuram através dele para poder tirar dúvidas e até questão de viagem com pet, né? Tem muita gente que às vezes associa a questão de viajar com pet.
Uhum. Mas eu dava muita dica de viagem mesmo, porque logo que eu criei o blog eu viajava bastante, e às vezes eu chegava a fazer uma, duas viagens por mês, Olha, então alimentava ele bastante, e agora, né, deu uma parada, uma por questões de tempo e outra porque eu também, né, faz um tempo que eu não viajo, assim, para poder dar dicas e viagem a trabalho, assim, agora tá sendo um tipo de viagem diferente, né, com a minha filha, e que eu tô ali para retomar tudo isso também. interessante. E qual que é o público, Mel, que te segue? Eu tenho todos os públicos, tem pessoas com e sem deficiência. Eu acho que o público sem deficiência ainda é maior do que o público com deficiência. E a maioria é público feminino também. Hum, muito interessante. E você sente alguma diferença, assim, em estar fazendo um conteúdo agora mais voltado para a maternidade, em como o público está engajando e interagindo? Ou você só mudou o tema, mas é mais ou menos a mesma coisa, você está gerando o mesmo impacto? Tá sendo diferente, porque assim, como eu criei esse perfil novo, algumas pessoas migraram do Quatro Patas para lá, mas é uma coisa assim que, né, é com o tempo, até as pessoas entenderem e verem a mensagem que eu mudei. Tem muita gente que pensa que eu só mudei o nome, né? Era até a ideia mudar o nome, mas eu não consegui fazer a mudança, por isso que eu criei um novo perfil. E aí são públicos diferentes, assim. Então, no Caminhos da Mel tem me acompanhado mais mulheres, mais mães, que ou pessoas que me acompanhavam no Quatro Patas assim há muito tempo. Então, assim, desde o início acompanharam toda essa minha trajetória e aí criou um elo, assim, sabe? Porque eu fiz muita amizade também com as redes sociais. O Quatro Patas também me trouxe muitas pessoas boas que saiu da amizade virtual e foi para o mundo real mesmo, assim, sabe? Que eu conheci, que eu visitei, que eu fiquei na casa. Então é muito bom, assim. Que bacana. E o que você diria assim para outras pessoas que têm vontade de ser influenciadores e são pessoas com deficiência visual? Tem algum caminho, algum desafio, alguma facilidade? Ele é desafiador, é uma coisa assim que dá trabalho, demanda tempo e muita paciência, porque as redes sociais, assim, para você crescer, para as pessoas começarem a consumir teu conteúdo, acompanharem, assim, você tem que divulgar, você tem que insistir, persistir, mas eu acho que a gente consegue impactar, assim, muitas pessoas e a gente vê que a gente consegue mudar a vida de várias pessoas, sabe? Só, assim, com um pouquinho de informação que a gente traz e que são coisas que tá ali na nossa vida, né? São coisas ali do nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu não preciso mudar o que eu faço para poder trazer isso, não, é coisa da minha vida. É eu como eu limpando a casa, eu cuidando da minha filha, eu trocando a fralda, sei lá, que se eu postei esses dias, eu usando a máquina de lavar roupa, né? Que é uma coisa que eu não imaginei, mas que engajou bastante, teve bastante É, eu visualização. assisti, Então, esse sensacional. assistiu. Então, Sensacional. assim, são coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, que pra gente. Às vezes, esses dias me perguntaram como é que eu coloco brinco. Eu nunca parei para pensar, sempre foi muito automático, sabe? Então, Uhum, assim, são coisas simples que vai ajudar, nem que seja uma, duas, cinco pessoas, mas você já fez a diferença nessas cinco pessoas, né? com certeza. Não, eu acho que assim, eu como espectadora de muito tempo, aí desde a época do blog, eu acho que o seu trabalho primeiro fez as pessoas entenderem o que é o cão guia, como é o processo de ter um, o quão importante é, as diferenças, né, do cão guia para bengala. Eu acho também que mostrou assim que a pessoa com deficiência tem vida, né, que a pessoa com deficiência pode Uhum. viajar, se aventurar. Eu acho que o companheirismo também que vocês tinham ali, você e a Hillary, era muito legal de ver assim um tipo de relação muito específica que eu imagino que deva ser criada nessas situações, né? Então, foi muito bacana. E agora no Caminhos da Mel que eu também estou seguindo é igualmente interessante. Claro, é uma versão totalmente diferente, né? Acho que é um outro olhar, mas é isso, né? Todas nós, mulheres com deficiência visual, que já somos mãe ou que queremos ser mães, a gente fica curiosa para ver a experiência de cada um. A gente ouve muito que isso não vai ser possível, que você vai ter muita dificuldade e tudo mais. Então, é legal ver, assim, as diferentes formas de adaptação, quais são os desafios, quais não são. Também descobri que
às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E eu acho que é um trabalho muito especial, assim, o que você está fazendo. É, e o que eu falo assim, difícil? É, mas é possível. E que quando a gente acompanha grupos de outras mães também sem deficiência, você vê que você não é a única. Às vezes eu no início eu pensava que eu tinha mais dificuldade de fazer as coisas por não enxergar, mas depois eu fui vendo outros relatos e não sou só eu. Eu não fui a única a ter dificuldade na amamentação. Muitas mães que enxergam têm. E muitas desistem, sabe? E eu falei, não, eu vou conseguir, né? Amamento minha filha até hoje. Então, tem coisa que eu faço que mãe que enxerga não consegue fazer. Então, assim, que nem eu falo, é difícil, é desafiador, mas a maternidade é desafiadora, Uhum, né? Então, a gente tendo uma deficiência ou não. Mas é importante a gente saber que é possível, uhum. né? Isso que é o mais importante. A gente vai dando um jeitinho aqui, outro ali, e as coisas vão acontecendo. Minha filha tá crescendo, tá saudável, se desenvolvendo, isso que importa. Maravilha, Mel. E que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? É, a vida ela é muito curta, ela passa muito rápido e a gente tem que aproveitar ela o máximo possível. Os obstáculos eles vão sempre existir nas nossas vidas, independente de quais eles sejam. Mas se a gente para e não enfrenta esse obstáculo, a vida vai passar e a gente não vai aproveitar nada. Então a gente tem que assim enfrentar os medos, superar esses obstáculos e seguir em frente, porque tem muita coisa boa aí pra gente aproveitar, pra gente viver, pra gente fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que o medo aparece, eu também, por mais que eu enfrente, que eu viaje só, né, viajava sozinha, agora, né, tenho a minha filha, mas assim, eu sempre tinha medo também, mas eu falei, não, vamos lá, eu quero fazer, eu não vou deixar que o medo faça eu ficar dentro de casa. Eu quero aproveitar, eu quero curtir, eu quero ter histórias para contar, sabe? Eu quero me sentir viva de fato. Então é isso. Tudo a seu tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo, a sua forma de fazer as coisas, mas viva, aproveite a vida ao máximo. Uau, maravilhoso, Mel, muito bom. Você queria deixar aí para o pessoal que ainda não te segue, suas redes sociais, para o pessoal ficar sabendo como que pode se seguir e tudo mais? Assim, pode me seguir no Instagram, TikTok, Caminhos da Mel. No YouTube ainda tá Quatro Patas pelo Mundo. E-mail, se alguém quiser entrar em contato, contato quatropataspelo mundo.com, mas também podem me mandar mensagem pelas redes sociais que eu respondo vocês. Tá ótimo, Mel. Eu gostaria imensamente de agradecer sua participação aqui. A gente vai mandar sua lembrancinha para sua casa, a caneca aqui do Bengala Verde. Esperamos Ah, que na obrigada. próxima você possa estar presencialmente com a filhota. Obrigada por ter separado um tempo aí na agenda. Espero que ela ainda não tenha virado abóbora. É, obrigada mesmo. Esse podcast é um patrocínio da Roche. E até a próxima, pessoal.